Hoje eu estou aqui no Teatro da Escola Célia Helena para entrevistar um autor que eu admiro muito e ele também é ator, diretor e meu professor de dramaturgia. Hoje eu estou aqui para conversar com o Samir Yazbek. Samir, primeiro bem-vindo, estou muito feliz mesmo da gente poder fazer essa entrevista, né, conversar Sim, sobre tópicos muito importantes do teatro. Eu raramente entrevisto dramaturgos, então realmente uma felicidade muito grande, muito importante. que legal. E eu percebo muito que você é um apaixonado pelo teatro, assim, da forma com que você fala sobre teatro. Então eu queria que você contasse um pouco como que foi o início dessa paixão Uhum. e depois, especialmente, falando sobre a dramaturgia. Então, o início acho que foi meio parecido com o início de muita gente, né, na escola mesmo, né, mas um pouco diferente daquele início, assim, de: "Ah, eu quero muito fazer teatro", até um pouco o contrário. Então, nesse sentido, foi diferenciado, digamos assim, porque eu lembro que era um contexto, assim, de uma aula de história, que ia se fazer e não era nem no antigo colegial, era no antigo ginásio, que hoje é Aham. ensino médio, né. Então tinha uma aula de história um pouco, vinculada à aula de religião. Eu estudei em colégio jesuíta, né, e tinha um trabalho que tinha que ser feito, as pessoas tinham que interpretar, e eu acabei entrando de última hora, assim, no trabalho, né, para fazer para interpretar, e eu não queria fazer o trabalho de uma outra maneira, porque faltou no dia uma pessoa, e eu acabei entrando para fazer, ironia das ironias, o papel de Deus. Era uma peça que contava a história do mundo, a história do universo, e eu entrei para dar uma gargalhada em cena, para achar graça e rir com meu amigo. Foi um negócio, mas ao mesmo tempo foi uma experiência marcante, né, marcante até hoje a lembrança disso, a memória disso, né, porque é uma memória de um momento, assim, de um instante de descobrir, esse encontro com o público, né, que eu acho que é o que me encantava lá naquele momento, que foi, me encantando um pouco esse processo de autodescoberta junto com os outros, né, ou até o contrário, o processo de descoberta dos outros a partir de uma introspecção. Então nasce um pouco assim como ator, Uhum. amador, né, mas eu logo quis, eh, logo fui me interessando por outras coisas do teatro. Então aí entrou muito na época, eu tinha, eh, eu sou caçula de uma família de 5 irmãos, né, 4 irmãos, somos em 4 e uma irmã, e essa irmã tinha muito envolvimento com o teatro, um grupo da Universidade de São Paulo, então eu lembro, por exemplo, que eles faziam peças, os físicos do Reinhard, faziam Bertolt Brecht, e eu era menino, assim, 15 anos, 16 anos, e via e assistia, gostava muito, e comecei a ler dramaturgia Desde cedo. desde cedo, porque na verdade a escrita vinha já muito de moleque, Uhum. porque a escrita ela tinha, também uma influência de um outro irmão meu que era historiador e escritor. Então, foi compondo assim um ambiente em casa muito estimulante, né, e eu acho que também o ambiente cultural da época, o entorno todo, essa coleção de dramaturgia eu lembro que me marcou muito, né, eram uns livrinhos de capa vermelha da coleção Teatro Vivo, da Abril, uns prefácios riquíssimos e todos os clássicos da Você tem dramaturgia. ainda? Tenho alguns, É mesmo? tenho alguns. Essa coleção ainda é vendida de É vez em mesmo? quando, tem umas pessoas que vendem a coleção inteira, assim. E ali eu tomei contato com os clássicos gregos, clássicos da modernidade, um pouco de dramaturgia brasileira, nem tanto, já não tinha tanta coisa, ainda não tinha tanta coisa de, eh, acho que essa questão da diversidade que a gente vê hoje na dramaturgia contemporânea não era tão presente, mas foi uma baita formação, né. Uhum. Assim, então eu percebi, e aí eu já escrevia, por influência desse outro irmão, escrevia sempre coisas, pequenos contos, poemas, aforismos, reflexões filosóficas, tanto que a minha primeira faculdade, logo na sequência, foi faculdade de física, e depois eu fiz faculdade de filosofia. Então era uma coisa assim, que eram assuntos, eram temas que me interessavam. Quando eu descobri a dramaturgia por esses livros da coleção Teatro Vivo,
foi meio assim como uma maneira de ligar todos esses interesses em Uhum. torno do teatro, como ator, como dramaturgo. O diretor foi surgindo tempos depois, mas a dramaturgia aos poucos foi ganhando, né? Esse espaço. Espaço, foi ganhando mais espaço dentro da minha vida. Assim. Fui deixando um pouco o trabalho de ator de lado Uhum. e fui cada vez mais me envolvendo com a dramaturgia, depois com a dramaturgia também, em alguns momentos eu dirigindo os meus textos. E acho que de alguns anos para cá, sei lá, uns 10, 15 anos para cá, abrindo também as parcerias com outros diretores, diretoras, produções diferentes, né? Esse leque se abriu, né? Mas o desejo da escrita permaneceu muito forte, continua muito forte, tanto que eu tenho escrito poucas coisas que não são de dramaturgia, como Uhum. conto, romance, E a poema, maior né? parte dos seus textos, de fato, entra em cartaz? Há montagens? Eu acho Ou tem que muita tem coisa que... muita coisa que não, e são coisas normalmente também que não amadureceram o suficiente, digamos assim. Talvez eu não tenha nenhum texto assim que eu diga, puxa, esse texto é muito bom, porque aqueles que se destacam para mim, aí entra um pouco o que você falou da paixão pelo teatro. Uhum. De fato é uma paixão, como primeiro, antes de tudo, como espectador, né? E aí começou, como eu estava dizendo, logo cedo com essa minha irmã, com meus irmãos mesmo. Eu ia muito ao teatro, ia ver muito, então era 2, 3, era uma obsessão mesmo. Eu tinha 2 obsessões, tinha mais, mas essas 2 foram marcantes: ir ao teatro e comprar LPs, né? É mesmo? Disso, os CDs Aham. que seriam depois se transformam em CD, e depois até as fitas VHS e tal. Então, assim, a curiosidade, né, pela cultura, pela arte produzida pelos outros, sempre me moveu muito. Então, e o teatro como linguagem sempre me apaixonou muito, me Uhum. encantava muito. Então, foi um pouco natural esse processo da escrita ir se desenvolvendo junto com essa paixão. Aí o que acontece? Os textos que ao longo do tempo eu julguei importantes, ou com mais qualidades estéticas, ou com assuntos que me moviam mais, eu sempre fiz um esforço enorme, dirigindo ou não, para criar condições de produção para esses trabalhos, né? Então, eu acredito que os textos que, que não foram montados, que tem Uhum. alguns, é porque de alguma maneira ou eles se transformaram em outros textos, ou eu achei que eles não valiam tanto a pena assim, deixei eles um pouco de lado, né? Mas aqueles que eu considero centrais, importantes, ao longo desses mais de 30 anos, esses eu acho que foram Uhum. encenados e há alguns até publicados. Agora saindo uma coleção da Realizações com a publicação, estamos planejando 12 volumes. Nossa! Saíram 3, o quarto está para sair. Vamos ver se a gente completa essa coleção em breve. Não, e isso, né, assim, que eu acho que faz muito parte da sua trajetória, essa importância da leitura de dramaturgia, né? Sim. Eu percebo que hoje, até na formação de teatro, não há muita leitura, sabe? A gente Sim. não, né, tô falando até enquanto aluna, eu sinto muita falta dessa leitura de dramaturgia, assim, Aham, até pelo prazer de estar lendo, é né, verdade. dramaturgia. Eu não, Sim. enfim, eu acho um pouco complicado isso, Eu assim. acho que é uma coisa meio generalizada, né? Talvez. Acho que é uma coisa meio generalizada, assim. Eu acho que, por exemplo, né, no Célia Helena, onde eu dou aula há anos, eu sinto que há um espaço de valorização da Uhum. dramaturgia, né? Tanto que tem a Que tem matéria, a né? matéria, a prática da escrita, a leitura de textos, que é uma coisa rara, né? Que eu acho que é uma coisa que também tem a ver um pouco com a trajetória da Lígia Cortez, tem a ver um pouco com esse apreço mesmo pelo texto, pela palavra, né? Porque também tem uma coisa meio equivocada que eu vejo, assim, que as pessoas... a dramaturgia, às vezes, é considerada, por ser dramaturgia, uma coisa antiga, uma coisa velha, quando na verdade isso depende muito do tipo de texto, Uhum. depende muito da forma do texto, né? Do tipo da linguagem, porque você pode escrever uma dramaturgia pós-dramática, vai para usar uma expressão, nem sei se está na moda ainda, mas há pouco tempo estava, e ser dramaturgia, e ser texto, né? E isso incitar montagens, encenações.
Eu estou longe de acreditar, porque eu sei que isso não é verdade, que o único processo de criação válido no teatro deve partir de uma dramaturgia pré-concebida. Essa é a maneira que me interessa mais, né? Mas eu acho que é um tipo de processo, um tipo de escrita, um tipo de processo de criação teatral, partindo da escrita, muito importante, muito legítimo. E nesse sentido, talvez a gente, no Brasil, ainda não tenha muito essa valorização, por uma série de questões conjunturais mais amplas, que eu acho, porque você pega lá, a vez que eu fui fazer um trabalho lá no National Theatre de Londres, você entra na biblioteca, você vê textos, assim, você vê uma pilha de textos de um nome que você nunca ouviu falar, e você olha, nossa, mas quem é essa pessoa? Aí você vai, tem uns 10 textos publicados. É uma autora de 28 anos, de 30 anos, entende? Então, uma autora de 30 anos que já publicou 10 peças, é dentro de um contexto de uma cultura de muita valorização do texto, da palavra, né? Não necessariamente só da palavra dita, né? Mas da palavra escrita, que pode ser escrita para se transformar em ação cênica, em movimentação física, né? Samir, tem uma frase que eu li recentemente que é a seguinte: a profissão de autor teatral não existe. Dentro do teatro, o autor é ainda mais marginal. É o marginal do marginalismo. Oduvaldo Viana Filho, né, o Vianinha. E ela me chamou muita atenção, né, nesse sentido. Por ser atriz, eu sempre acho que o ator é esse marginal. E quando eu vi que, para ele, né, o autor nem existe, eu fiquei muito encucada com isso. O que você acha, né, enquanto autor? Eu não sei exatamente no que ele pensava quando ele escreveu isso, né? O grande Vianinha, né? Grande autor. E talvez, porque Vianinha acho que pegou um pouco essa transição, né? De um momento em que havia um movimento social e cultural no Brasil de muita valorização do teatro e da dramaturgia, para um momento de diluição disso, né? E é um momento, inclusive, que alguns autores foram trabalhar na televisão, foram fazer outras coisas para sobreviver, porque o próprio teatro e a atividade teatral passou a ser cada vez menos incentivada do ponto de vista de política de Estado, de cultura, né? Então, nesse sentido, né, hoje a gente até tem algumas novas perspectivas do que um autor pode trabalhar, como roteirista de série, roteirista de televisão, até de websérie, né? Websérie, escritor de peças, mas aí também tem uma profissionalização, que seria o oposto, ou o antídoto a essa ideia de marginalização, que também não sei se é muito positiva para o criador, que se pretende livre para poder falar o que quer, quando quer, do jeito que quer. E então acho que se a gente quer encarar a dramaturgia como uma forma de expressão artística, ela também precisa obedecer aos ditames da inspiração, do desejo de falar determinadas coisas. Do ócio, né? Assim. Do tempo para você poder estudar e depurar uma obra e aquilo surgir, do tempo da escrita. No meu caso, por exemplo, demoro bastante tempo para escrever. Então, não sei até que ponto, nesse sentido, ser marginal não seja hoje uma coisa boa, hoje, né? Porque acho que esse trabalho, de alguma maneira, ele foi ventilado com muitas possibilidades de um certo mercado que se impôs, mas que eu sinto que muitas vezes dilui o que há de mais precioso, de mais artesanal. De mais, né? Artesanal, genuíno, autêntico na expressão de uma dramaturgia. Né? Acho que a dramaturgia, nesse sentido, pode ser também considerado o coração da atividade teatral, independentemente dela ser escrita por um único autor, ou mesmo do texto ser previamente concebido para depois ser encenado. Às vezes uma dramaturgia pode nascer de uma sala de ensaio, de um processo de improviso, né? Às vezes existe uma dramaturgia e ela vai se modificar completamente, vai se modificar, né? Uma dramaturgia que parta de conteúdos outros, adaptações de livros, mas que seja algo que interesse, né? Que seja algo que seja caro. E quando a gente entra muito no tal do mercado, a gente tem uma tendência assim, você está trabalhando, fazendo com coisas
as quais você não acredita, ou simplesmente para poder ganhar dinheiro. Eu fugi muito disso, né? Então, nesse sentido, sou um marginal, nesse sentido, né? E, ao mesmo tempo, consegui sobreviver com isso, tenho conseguido trabalhar com isso e tendo feito o mínimo de concessões, acredito eu que conscientemente, pouquíssimas vezes, né, eu fiz concessões do ponto de vista assim, vou trabalhar com uma coisa só para ganhar dinheiro. Eu acho que é importante ganhar dinheiro com o nosso ofício, nesse sentido a profissionalização é importante, mas precisa saber a que preço. Qual o preço que a gente paga por isso? Né? Exatamente. Eu já ouvi, né, falando desse autor contemporâneo, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, antigamente que existiam autores e autoras, uma dramaturgia forte, já ouvi esse preconceito. O que você acha sobre isso? Eu acho que isso é desinformação, né? Porque você tem muita gente boa escrevendo hoje. Muitas peças inéditas em cartaz, muitas né? peças de textos surgindo pela primeira vez, muitos textos que não estão surgindo e muitos textos que não estão sendo vistos, não estão sendo encenados. Nem divulgados. Nem divulgados. Então hoje a gente está passando um momento, nesse sentido, talvez muita coisa boa esteja se perdendo no meio de tanta coisa ruim. E aí eu estou falando da cultura em geral, né? Da produção cultural e não só cultural, da circulação de informações, que a gente está vivendo uma era terrível nesse sentido, né? Que é difícil até da gente fazer a filtragem, né? Do que é bom, do que não é, do que vale a pena ver, do que não vale. Então eu vendo, não só no meu trabalho como professor, ou como vendo teatro, ou lendo os textos de muita gente que está escrevendo no Brasil inteiro, você vê assim, um aumento, uma expressiva, expressivo aumento da quantidade mesmo de textos. Sim. Você vê uma abrangência temática, a diversidade se impondo no imaginário. Você vê a diversidade estética e de gênero, ou seja, experimentações dos mais variados tipos. Mas o que acontece com a dramaturgia? A dramaturgia, para você reconhecer isso num texto, esse texto precisa ser montado, esse texto precisa ser produzido, esse texto precisa ser produzido, precisa ser bem dirigido, esse texto precisa contar com atores e atrizes talentosos, que vão muito além do texto. Uma equipe de criadores que vai muito além do texto, vai revelar o texto nas suas potencialidades, ou uma versão, ou outra versão. Os clássicos, inclusive, são, de uma maneira geral, a gente poderia dizer, são esses textos que permanentemente suscitam, né, o desejo ultrapassam, né, ultrapassa gerações, que as pessoas ficam com esse desejo de encená-los, né? Então você só vai reconhecer um grande texto aí. E aí, como esse processo se tornou difícil, caro, como o teatro dentro da nossa sociedade também não tem mais, aí sim, o papel preponderante, né, que ele tinha na década de 50, na década de 60, tudo começa a mudar a partir do AI-5, da ditadura, e que depois vai se agravando, a gente vai acreditando que a democratização, mas aí vem o neoliberalismo e o dinheiro toma conta de tudo. Você ficou com muita... nós todos estamos com muitas dificuldades de realizar projetos, um com um pouco mais de facilidade no momento, outro com um pouco menos, e quando as peças entram em cartaz, pouquíssimo tempo em cartaz, ou seja, a grande qualidade da arte teatral, que é o tempo de maturação da obra, o tempo de ensaio, o tempo do encontro de um trabalho com o seu público, ou seja, o tempo da temporada. Todos esses tempos, né, hoje estão sendo tirados. Né, o teatro precisa de tempo, e o teatro, né? É tempo, né? Exato. Eu acho que se tem uma coisa que caracteriza a linguagem do teatro, é tempo a gente parar para conversar, é tempo para a gente... É o tempo que eu preciso para mudar uma frase. Para maturar aquilo que foi criado, né? Para imaginar de uma outra maneira aquilo, para chegar numa síntese mais precisa daquilo que eu estou querendo dizer.
E o processo teatral também precisa desse tempo, né? Os atores, né? Outro dia eu estava assistindo um ensaio da minha peça, como fazia de uma das peças minhas que estão entrando em cartaz agora, e eu estava pensando nisso, falei assim, nossa, eu estava com uma sensação boa de algo diferente, que eu não sabia muito bem o que era, e quando eu me dei conta, eu falei, nossa, fazia tempo que eu não assistia um ensaio, não só de uma peça minha, um ensaio. Nossa. E aí você vê, porque alguns processos eu vou assistir quase na estreia, assisto poucos ensaios. Mas até quando você tem já uma parceria mais amadurecida, né, com um diretor ou com um grupo. No caso disso agora há pouco aconteceu com o Marcelo Lazarato, que fez o Outro Borges, né, que era a terceira peça dele que ele dirigia, minha, depois Por Trás das Flores. Então eu não tenho tanta necessidade de acompanhar, de assistir. Uhum. E quando você vai ver um ensaio desse tipo, aí você lembra o que é um ensaio, né? Assim, nossa, as pessoas estão conversando, nossa, as pessoas ainda não sabem o que vão fazer, nossa, as pessoas ainda estão tentando. É assim, né? É isso, né? É literalmente um artesanato. É um artesanato, né? Lida com o tempo, A né? Natália Timber tem uma frase que é: eu procuro fazer um bom artesanato e às vezes sai arte. Exatamente. Eu acho isso maravilhoso. Exatamente. Né? A gente não tem a garantia. É. Quantas vezes eu fiquei envolvido em processos de escrita e abortei completamente a peça? Anos, às vezes, ficar 2, 3 anos e falar, não é isso, não achei, não encontrei, deixa de lado. De repente, aquilo volta de uma outra maneira, né? Nossa. Você falou agora um pouquinho sobre essa questão, né, das pautas identitárias, até das pautas raciais. Como você lida enquanto professor e dramaturgo em relação a isso? Olha, acho que a coisa mais importante que eu descobri nesse processo Na verdade, não mudou nada rigorosamente para mim na pedagogia, porque eu sempre fui muito incentivador da criação dos outros. Uhum. Eu consegui separar muito cedo, muito bem, a dramaturgia que eu fazia da dramaturgia dos outros e do meu papel como professor para incentivar, estimular o outro a criar a sua própria dramaturgia. Então, quando você estimula o outro no seu caminho, a diversidade já começou. A diversidade temática, porque cada um vai investigar o tema, o assunto, o imaginário que bem entender. A diversidade formal, que está ligada a questões estéticas, a questões da linguagem da dramaturgia, de gênero dramatúrgico. Uhum. Eu acho que a gente contribui dando esse instrumental um pouco, né, de referências mais básicas, de referências mais diversas, né? Também, né, do ponto de vista das estéticas e das formas e dos gêneros dramatúrgicos, porque nesse contato com o repertório, amplitude de repertório, as possibilidades elas começam então pode ser assim, então pode ser assim, então, puxa, o outro fez aquilo, o outro fez aquilo. Não para que você copie o outro, né, mas para que você veja que é possível abrir uma picada dentro do teu imaginário para que você consiga se expressar plenamente como autor, como autora, né? Agora, antes de tudo, acreditando que sim, é possível investigar essa linguagem, que essa é uma linguagem que existe, essa é uma linguagem bastante experimentada ao longo da história do teatro, a linguagem da dramaturgia, e tem alguns fundamentos básicos que precisam ser conhecidos para que a pessoa possa desenvolver a sua linguagem, seu estilo, né? Eu acho isso, assim, para mim é uma das coisas que mais me deixa fascinada em relação ao teatro, que é o fato dele ser infinito, né? Então existem infinitas linguagens, infinitos jeitos de montar um mesmo Exato, texto, e às vezes eu sinto que existe esse pensamento muito fechado, teatro é isso. Como público e enquanto profissional da área, eu sinto isso em ambos os lados, assim, de realmente, fui numa peça, teatro é chato, mas existem muitos outros tipos, né, de teatro, e também pessoas, profissionais da classe teatral que olham, não, aquilo é ruim, porque não é como a pessoa faz, mas é outro jeito, né? Eu acho que isso é uma das grandes maravilhas, inclusive, né, dessa arte. Sim.
Exatamente. Essa diversidade, né? Um exemplo claro disso, né, que eu gosto sempre de falar para os alunos, né, não só para alunos, né, mas que eu gosto de pensar em voz alta. Você pega dois autores, por exemplo, fala assim, o teatro contemporâneo é isto. O teatro contemporâneo é assim. Bom, teatro contemporâneo pode ser muita coisa. Você pega, por exemplo, né, durante uns 20 anos, mais ou menos, né, ou menos, eu não lembro exatamente, mas quase contemporâneos ali, um Bertolt Brecht e um Samuel Beckett, quase contemporâneos, e, no entanto, são dois autores mais antípodas que eles não existe. São antípodas no conteúdo, são antípodas nas formas, são antípodas nos estilos, nos gêneros, nas estéticas de direção, que ambos dirigiam. E, bom, se você dissesse naquele momento, esse é o teatro certo, esse é o teatro errado, e o outro desse ouvidos, ele estava lascado, né? E a gente também. E a gente também perderia, Não né? é? Agora, claro que tem muita coisa que, por falta dessa maturação e desse tempo, coisas que são precipitadas. Eu acho que hoje talvez a gente esteja vivendo um momento de muita rapidez, muita pressa, e nesse sentido os resultados, em qualquer gênero de estética que for, vão sofrer, né? Vão ser Vão prejudiciais, ser né? prejudicados, né? Por quê? Porque como é que você consegue, né, fazer uma coisa de qualidade assim, né, como se você tivesse fritando uma pipoca que já está pronta, né? Exato. E até fazer, né, falando aqui de dramaturgia, um texto que seja, né, muito bom. Exato. Quantos não existiram antes desse, né? Exatamente. Então é uma questão realmente de paciência e persistência. E persistência, né? E persistência. Por isso que, assim, aquilo que a Fernanda Montenegro tem falado com muita frequência, e eu acho que é uma das grandes contribuições que ela vem dando, ela é uma das poucas pessoas que fala com autoridade a palavra vocação. Não sei se você já percebeu. Fala assim, isso é uma vocação, isso é um chamado, isso é uma necessidade. E se for uma necessidade, né, você vai buscar, você pode cair, mas daqui a um pouco você está tentando de novo. Você pode ter se juntado a pessoas que não te levaram a lugar nenhum. Você vai procurar outras. Aquela vocação que faz parte do seu ser. Eu me sinto muito assim, então me sinto muito contemplado. Eu sou um autor, fiz um pouco de televisão, fiz um pouco de cinema, faria e farei um pouco de cada uma dessas coisas, mas eu me sinto muito vocacionado para o teatro. Então, para mim, do ponto de vista da realização, é absolutamente natural eu estar escrevendo com a constância e com a busca, né, que eu estou escrevendo para o teatro, conseguindo encenar os meus textos com parceiros muito interessantes que me impulsionam, né? Diretores. Eu estava falando agora do Lazarato, agora o Pedro Granato, eu fiz uma montagem no início do ano, foi muito legal. O Sérgio Ferrara tinha dirigido um texto meu, agora o Ulisses Cruz está dirigindo um texto meu que vai estrear no Sesc Pinheiros. Então são parcerias que fazem assim com você, né? E sem falar de todos os atores, né? Atores e atrizes que eu quando tenho um texto meu feito nessa dimensão de profundidade, né? Eu tenho... Primeiro que na estreia eu sempre choro, né? Tenho uma crise de choro, porque é um choro de comoção, de gratidão, né? E a minha vontade era sempre ajoelhar aos pés dos intérpretes, né? Das intérpretes, e dizer obrigado pela criação que vocês fizeram. Né? Porque sem isso, você não tem a peça seguinte, sem isso você não tem... Eu fui jurado de concursos de dramaturgia e tinha textos excepcionais, textos que foram premiados, e que ninguém sabe ninguém conhece esses textos, ninguém nem leu, porque esses textos não foram montados, e os autores muitas vezes ficaram esquecidos. E aí você fala assim, puxa, era um talento, né? Mas talvez não tenha tido essa necessidade enorme de produzir, de colocar em cartaz, porque dá trabalho, né? Sim. Tudo isso, toda e essa parte também da produção. Eu acho que é né? o encontro desse trabalho com as oportunidades, né? Também com as oportunidades, com os privilégios que a gente tem, né? Isso com certeza, né? E uma boa parte da população brasileira tem essa capacidade, tem esse talento, tem essa inspiração e não tem oportunidade, né?
É. Então é importante sim essa dimensão, porque essa dimensão material da realização. Aí você coloca o teatro dentro do contexto de tudo, né? Uhum. De toda a problemática da sobrevivência num país como o Brasil, tão desigual, né? E por isso que essas experiências, né, que eu tenho visto de escrita dramatúrgica no campo da criação desse amplo espectro da diversidade são fundamentais, porque estão trazendo novos imaginários, e novos jeitos de ver a realidade, de enxergar a realidade e de mostrar, né, o que é a realidade segundo a ótica daquele criador, né? Sim. Agora, uma política cultural que se preze precisa olhar para isso, precisa estimular, principalmente estimular aqueles que não têm recursos ou privilégios ou facilidades, né? Qual foi a palavra que você usou? Acho que não foi privilégios? Foi outra palavra. Oportunidades. Oportunidades, né? E assim você faz um país grande, né? Sim. E a dramaturgia tem muito isso. Agora as pessoas ou não querem saber, ou não estão vendo isso, ou não querem admitir, né? E aí é paciência, né? Mas a verdade é que a coisa está forte, é um momento de muita produção. Quando eu comecei a escrever, você tinha bem menos pessoas escrevendo, né? E hoje você vê, eu também não tinha escolas que incentivavam a dramaturgia tanto assim, não tinha tantos cursos, tantos dramaturgos em atividade. E eu acho até que essa questão, né, não há dramaturgos ou uma dramaturgia, isso eu acho que a gente vai poder avaliar mais para frente, Sim. né, com textos que de fato a gente vai ver Acho que o que de fato ficou. Eu acho que né? a dramaturgia brasileira contemporânea já tem seus clássicos. Quais são? Eu não vou dizer quais Ah, são. não! Eu sou muito suspeito para dizer quais são. Deixa as pessoas... Não vou dizer nenhum. Mas tem já os seus clássicos, certamente tem seus clássicos. Aí se você pensa assim, o lugar da arte, o lugar da cultura, o lugar do teatro na sociedade brasileira, isso é uma discussão. Agora você falar, o lugar do dramaturgo, o lugar do ator, a quantidade de atores talentosos que a gente vê por aí, de atrizes talentosas, é um negócio absurdo. Agora, consegue desenvolver o seu trabalho? Consegue lapidar o seu talento? Consegue exercitar o seu ofício? Sim. Isso até em relação às montagens, né? Conversando com um ator recentemente, ele falou, o problema hoje em dia, às vezes, não é nem a produção do espetáculo, mas é a manutenção desse espetáculo. Né? De novo a questão do tempo, né? Exatamente. Você precisar do tempo da maturação, né? Até para que o público assista aquilo, né? Quantas peças você fala, preciso assistir tal peça. Ah, não, já saiu de cartaz. Já saiu de cartaz, é uma loucura. É muito. Esse é um quadro com o qual a gente precisa lidar de alguma maneira, urgentemente. Bom, é uma outra discussão essa, mas é uma discussão super importante também, né? Inclusive, o Oswaldo Mendes escreveu um texto para o Infoteatro que chama Teatro Não é Evento, falando exatamente sobre isso. Se a gente for olhar lá para trás, né? Você tem um autor brasileiro muito bom, pouquíssimo montado, pouquíssimo falado, que é o Jorge Andrade. Jorge Andrade é um cara sério, é um dos dramaturgos paulistas mais Eu nunca vi uma montagem do Jorge Andrade. O Grupo Tapa fez uma montagem há uns anos atrás. E o Grupo Tapa fez uma muito boa que eu achei, o Rasto Atrás. Rasto Atrás. Ali o Zé Carlos Machado? Zé Carlos, acho que o Genésio de Barros, não me lembro se Ana Lúcia Torre. Essa era uma turma muito boa. A Moratória do Jorge Andrade, né? Moratória do Jorge Andrade. Tá. E aí o Jorge Andrade é um autor, mas tem muitos outros e outras dramaturgos, tem muita dramaturga, tem muita mulher aí que ficou meio de lado, né? E a gente vê agora um olhar mais atento a essa história, né? Tá tudo muito em movimento, né, Natália? E isso é interessante, né? Porque a gente pode descobrir coisas. Não aconteceu isso com a montagem do Oficina, em 1967, do Rei da Vela, que era um texto que tinha sido escrito em 1937, ou publicado, algo assim, quer dizer, 30 anos depois, significa então que talvez daqui a 30 anos alguém possa olhar para o que está sendo escrito hoje e ignorado hoje. Exatamente. E você acha que nesse Brasil tão rico, com essas regiões, com essa diversidade toda, não tem gente se dedicando à dramaturgia? Tem gente e tem bastante gente. Bastante que eu digo,
numa proporção de quem acredita que não tem. Claro que você vai comparar isso numa proporção de rede social, de seguidores, ou de um ibope de uma novela, claro que isso é nada. Mas eu acho também que se a gente ficar se preocupando muito com a questão da quantidade e só valorizar aquilo que tem muita gente que acompanha, que segue, a gente também corre um risco muito grande de baratear tudo, de Exato. banalizar todo o nosso Como trabalho. disse o Nelson Rodrigues, a unanimidade é A burra. unanimidade é burra. E aí a gente acaba também se apequenando, né? Ou nem se apequenando, se traindo naquilo que, bom, é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer, e eu acho que tem essa... Então acredito hoje que tenha muita gente escrevendo, ou mesmo escrevendo e encenando com essa perspectiva também, né? Que pode ser que... E quem sabe alguns textos aí não estão sendo ainda descobertos, né? E podem ser descobertos daqui a pouco. Completamente. Duas últimas perguntas. Eu peguei uma frase que você disse em uma aula, então Vamos ver se eu concordo comigo. Exato. A dramaturgia está no mundo, basta observar. O que você quis dizer com isso? Eu acho que eu quis dizer isso mesmo, né? Porque o que eu acho que é mais fascinante na dramaturgia, né? Porque se pegar na essência da palavra, dramaturgia, escrita da ação, a questão da ação humana no mundo, ela é muito importante, né? Para matéria-prima de qualquer dramaturgia. E a outra, que é quase que uma ideia que antecede a essa, que é a relação humana, como que as pessoas se relacionam e como que você interpreta as relações e as ações humanas por meio de um pensamento, por meio de algo que você queira dizer, por meio de uma determinada lógica, por meio de uma determinada estética, por meio de uma determinada gênero dramatúrgico, por meio de uma determinada linguagem. Como é que você expressa isso, pelo menos no papel. Depois é outra conversa quando você vai ter esse texto encenado. Então, nesse sentido, eu gosto muito daquilo que o Jorge Luiz Borges, que foi inspiração da minha peça do ano passado, o Outro Borges, né, que foi lá no Sesc Pinheiros, dirigida também pelo Lazarato, com um elenco muito bom. Que inclusive está indicado A peça está indicada ao prêmio Bibi Ferreira. Exatamente, E essa peça tem 4 indicações lá. E essa peça... E o Borges falava... O Borges era fantástico, né? E o Borges tinha uma coisa... Tinha lá a aristocracia dele e tal, mas quando ele entrava dentro do universo imaginário da literatura e da cultura e das referências, ele era um navegante, né? Então era um universo assim, se abria a partir das palestras, das falas dele e dos textos dele, né? E ele dizia que 5 minutos de vida contém mais do que todo Shakespeare. Uma frase, Nossa! né? Então, assim, essa frase é maravilhosa. Ele tinha umas sacadas. Nossa. E assim, como é que... Aí você fala assim, bom, a vida realmente é um negócio... Agora, claro, a gente tem as nossas limitações, a gente tem os nossos... Né, como é que chama aquilo? É o cabresto, né? A gente tem os nossos cabrestos, a gente tem nossas limitações. Nossos preconceitos. Nossos preconceitos. Então, de repente, a realidade faz assim. É mesmo. E Por isso que o teatro é tão maravilhoso, porque ele faz você criar outras perspectivas sobre a vida. Então, mas para o teatro fazer isso, os artistas têm que fazer isso. Eles têm que ser isso, né? Eles têm que... Então, a dramaturgia, eu acho que tem uma função muito grande. O artista precisa ser um canal para que isso seja possível, né? Exatamente. Um canal é melhor, porque o ego não interessa. O ego, a rigor, não é ele que conta, né? Ele só atrapalha. É ser esse canal para uma criação de alguma coisa que às vezes até suplanta você, né? Sim. Você não tem muita consciência. A gente fala, faz isso, faz aquilo, pensa isso, tal. Mas a gente também não tem. A gente também é uma espécie de transmissor de algo que muitas vezes nos ultrapassa, né? Então a vivência da realidade, experiência, observação e a imaginação, que eu acho que é o que vai dar garantia de algo, que era uma das questões que você tinha colocado, que era de você transformar algo individual em algo que seja universal. Que é um desafio, né? Como fazer isso é com a imaginação. Mas o ponto de partida é a vivência, é o encontro. Eu posso ter um encontro com você que me inquieta daqui a 10 minutos para escrever uma peça.
ou um acontecimento que a gente vai ter que vai gerar alguma coisa que normalmente fricciona com uma outra, que com uma outra, e uma hora fala assim, puta, acho que eu vou fazer um negócio. E são os instantes da vida, né? Que Tem são um os instante que acontece algo e você fala, nossa, isso, né? E você vai destrinchar aquilo, exato. né? E provisório também, porque é daquele momento que você expressa naquela forma. Depois passa 10, 5 anos, ou às vezes menos, 2 anos, você olha, bom, eu já seria incapaz de fazer aquilo. Eu já não vejo mais a vida daquele jeito, eu já não penso mais daquele jeito, mas naquele momento aquilo era tudo, né, para mim. Por isso que é legal a dramaturgia, porque aí um diretor vai pegar um texto seu que, né, Exato. talvez hoje não faça mais sentido para você que escreveu, e ele Exato. vai ultrapassar aquele texto, né, também. Exatamente. Então Como que o Oswaldo de Andrade ia imaginar o que o Zé Celso ia fazer com o texto dele. Exatamente. Nunca. E depois os parlapatões, né? Ou pegar outro exemplo clássico aí já vem de um romance, né, de uma rapsódia, de uma novela do Macunaíma, do Mário de Andrade, que depois virou aquela montagem antológica do Antunes Filho, quer dizer, né, ele não imaginava, né, que ia virar isso, né? Então a arte também tem A arte ultrapassa os seus criadores, né? É a releitura da vida, é a releitura também da própria arte, é a releitura da história, é a releitura de várias coisas. É um espelho infinito. É um espelho infinito que você pode dizer, olha, vou fazer esse recorte aqui, ó, vejam isso. Tó. Mas não é a vida, a realidade, né? É a realidade aqui, Passada uma limpo. parte dela, uma parte dela. Aí vem o outro diz uma coisa oposta. Se for bem fundamentado, com uma linguagem bem estruturada, você fala, pô, a vida é isso também. Aí vem o outro, fala uma outra coisa, fala assim, pô, a vida, você pode ter as suas predileções, dizer, eu me identifico mais com isso. Mas quantas vezes eu falei, eu me identifico mais com isso num determinado momento da minha vida? E depois já mudou. E depois, isso não me interessa mais. Nossa, isso aqui eu não tinha dado uma importância tão grande, isso virou agora tudo para mim. Então, tem uma frase do Raul Cortez, muito interessante, né, que ele fala assim, o ator pode ser qualquer coisa, menos preconceituoso, né? Eu acho que, porque quando você é preconceituoso, você começa a fechar todo o seu campo, né, de criação, né? Isso acho que vale muito para o dramaturgo também. O que não significa que você não tenha o seu estilo, suas obsessões, suas ideias, que você vai perseguir, às vezes inconscientemente, como se fala muito, por exemplo, do Nelson Rodrigues ou de outros dramaturgos, que a obra dele é uma obra só, porque ficou repetindo. Mas aí é o estilo daquele autor, né? E é uma perspectiva, né, sobre a vida. Perspectiva sobre a vida, com micro diferenças nessa história, nessa história, nessa história, nessa história. Alguns mais diversos, diversos de si mesmo, né? Como dizia o Mário de Andrade, eu sou 80 e pouco, eu sou 90 e pouco, ou os heterônimos do Fernando Pessoa, né? Que tinha mais de 90 heterônimos, né? Ele era tudo aquilo. E todos aqueles, né? Todos aqueles. Eu tenho uma pergunta que eu faço sempre ao final das entrevistas, porque de alguma forma eu gostaria de ter um registro, assim, a longo prazo, né? Eu acho que eu já comentei isso com você, e eu gostaria que você me respondesse o que o teatro te ensinou de mais importante para a sua vida. Acho que o teatro me ensinou isso, me ensinou que a vida é muito variada. A vida é muito ampla, a vida é muito... que a experiência humana, ela é infinitamente surpreendente. E não só a dramaturgia e o teatro mesmo me ensinou isso, né? É o teatro que você perguntou, né? O teatro também me ensinou. E leia-se dramaturgia. Leia-se dramaturgia, Escutas. né? E o teatro também me ensinou que a vida vale a pena, que os encontros valem a pena, que as relações valem a pena, que as ações valem a pena, ainda que a gente se arrependa, ainda que a gente faça burradas, que a gente se equivoque muito. Que o pensamento vale a pena, né? Que o pensamento vale a pena, a reflexão. E a rigor a ser mais tolerante, ou mais compreensivo, ou mais compassivo, ou mais curioso com pessoas
que não pensam como eu. Ai, eu amo teatro e eu vejo... Eu fico ouvindo e falo, e eu vejo isso, assim, desde a primeira aula, né, que eu tive com você, uma paixão, um olhar, assim, sabe? O olhar muda ao falar sobre o teatro, porque é fascinante. E é isso que eu tento, né, e vou fazer pelo resto da vida, espero, que é tentar mostrar isso, né, para as pessoas. Porque você também já tem isso, né? Senão, se você não tivesse, você não reconheceria. Né? Exato. Com certeza. E eu até perguntei pro Antônio Fagundes como convencer alguém a ir de que teatro, né, pode ser tão maravilhoso. E ele falou, a pessoa tem que ir. Não adianta, né, também eu ficar, é maravilhoso por isso, por aquilo. Se dê a oportunidade de ir a uma peça, né, de teatro. Exato. E aí, ou pode ser que não aconteça, mas eu acredito que vai acontecer. Pode ser que não aconteça, mas pode ser que aconteça muita coisa. Isso é interessante, sim. Isso tem a ver com um pouco com essa circulação da cultura, da arte dentro da sociedade, né? Uma arte desimpedida, não censurada, sem medo, né? Da gente expor e de entrar em contato. Há consequências, às vezes, que podem ser negativas desses encontros. Mas aí a sociedade também se arrume, né, para colocar freios, né? A justiça está aí para isso, para fazer um pouco o papel da balança, né, da mediação, mas não a censura, né? Exatamente. Não a censura, e a censura hoje ela está muito presente, ainda que de maneiras veladas, e depois nós vivemos muito esse período, e ainda um pouco estamos vivendo, né? A questão da censura econômica, ou seja, aquilo que dá dinheiro vai ser incentivado e aquilo que não vai dar, então fica um círculo vicioso dentro daquilo que já tem condições de sobreviver sozinho e aquilo que não tem fica entregue às moscas, né? Complicado, precisaria ter uma reformulação mesmo, né, no pensamento da cultura. Terá. Vai ter, a gente tem que acreditar. Né? E enquanto tiver pessoas também como você, e pessoas interessadas e que a gente sente, né, que tem essa paixão, essa mesma paixão que nós temos, né, a gente tem esperança. Obrigada, Samir. Eu que agradeço. Obrigada por né, estar aqui na entrevista, por ser beijo meu professor. Pra todo mundo.